Meus amigos, se a história da humanidade tem como para nós no Ocidente um eixo fundamental, não só a entrada dos indo-europeus com o critério de propriedade, mas 313, data em que a Igreja cristã se funde com o Império Romano, a Igreja cristã que resulta da perspectiva semita, hebraica, que busca no Egito e no antes do Egito aquelas civilizações comunitárias, o cristianismo é absolutamente comunitário. Vive nas periferias do Império Romano, organizados em comunidades. Esses cristãos vendem o que têm, não há entre eles alguém que tenha falta de alguma coisa. Todos se ajudam mutuamente na comunidade e entre as comunidades. É interessante ver como São Paulo redige as atas nas viagens dele, contando as experiências dessas comunidades. Pois bem, o cristianismo, por isso mesmo, porque não aceita a autossuficiência do homem, o endeusamento absoluto do critério da cabeça do homem, o endeusamento, portanto, do faço o que eu quero porque é meu, que era o critério básico do Império Romano, do Império Grego, o cristianismo é perseguido. São 9 grandes perseguições aos cristãos que morrem, mas não baixam a cabeça. Por que não baixam a cabeça? Porque é impossível ser humano, uma vez que eu reconheça que o Deus que é o dador da vida é sinônimo de imperador, como se a lei romana fosse divina, os critérios do império fossem divinos. Como eles se opõem a isso, eles são subversivos, perseguidos como tal. Em 313, Constantino, para poder galgar sozinho o comando do império, sabendo que os cristãos têm um grupo grande de críticos e intelectuais em todo o império, faz uma aliança com os cristãos que lhes dará liberdade se ele vencer. E ele venceu. Estabelece a partir dali por diante, a partir de uma carta que ele e Licínio, que era o seu comparsa do Oriente, fazem em Milão, em 313, dando liberdade aos cristãos, melhor, ele se fazendo protetor do cristianismo. Ele se estabelecendo como aquele que cuida, zela e faz do cristianismo, na verdade, aquilo que Santo Ambrósio vai dizer: não te é lícito te intrometer nas questões da igreja. Mas ele fazia igual. Que Constantino estabelece, portanto, um Estado, juntando igreja e Império Romano, e aos poucos aquele critério comunitário vai desaparecendo. A igreja vai assumir as características todas do Império Romano. Primeiro, a geografia. As comunidades não tinham geografia. A geografia da comunidade é a própria comunidade. Agora, a partir de Constantino, ele vai estabelecer que um dos bispos, o bispo de Roma, vai ser uma espécie de imperador dos outros bispos, o Papa. E vai estabelecer que esse Papa tem tanto status social quanto ele como imperador. Nas províncias que eles chamam de dioceses, o governador da província vai ser equivalente ao bispo, que agora sai da comunidade e fica um administrador de província. A diocese. A diocese do Império Romano era dividida em municípios. O município tinha à sua frente um prefeito. Esse prefeito tem um status social, de vigilância, de cuidado, aquela coisa toda. Pois bem, aquele que auxiliava o bispo na comunidade, que era o presbítero, passa agora a ser pároco, a paróquia. O Império Romano, a divisão toda do Império Romano vai ser divisão da igreja. Isso foi terrível. Não se pode julgar daqui para lá como se fôssemos condená-los apenas, mas aconteceu isso e vai resultar sobre nós depois a paroquialização da igreja. Pior, a igreja não é a comunidade das pessoas que se reúnem para quê? Para se entreajudar
para cuidar dos mais fracos, para que sejam livres, para que rezem a Deus e tenham a alegria de viver, ao invés disso, a igreja vai se converter em clérigos. Vai haver a clericalização da igreja. A igreja já não vai ser a comunidade, mas vai ser os bispos, e os bispos vão ser agora qualificados em vários. O primeiro mais alto é o Papa, os cardeais que elegem o Papa, os arcebispos, os bispos titulares, os bispos auxiliares, assim vai. Depois vem o pároco, aquele que era o presbítero, que ajudava. Então tem o pároco residente, o pároco auxiliar, aquela coisa toda que vão fazer. Abaixo vem o diácono, abaixo o subdiácono, abaixo desses vem as outras ordens menores. Em outras palavras, o conjunto desses clérigos vai ser chamado de igreja. E a comunidade onde ficou? A comunidade vai lutar para se manter como comunidade ao longo de todo o tempo, mas sempre perdendo espaço, ganhando espaço à clericalização da igreja.